Fala pessoal do Direito do Trabalho em Foco. Deixa eu só conferir uma coisinha, peraí. Tá ok. Voltamos aqui com o nosso curso de súmulas do TST. Hoje a gente vai falar sobre honorários advocatícios e honorários periciais. Bom, começando com a famosa súmula 219, honorários advocatícios, cabimento. Súmula dividida em 3 partes. A primeira parte diz o seguinte: na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nunca superiores a 15%, não decorre pura e simplesmente da sucumbência, devendo a parte concomitantemente, presta atenção nisso, concomitantemente, estar assistida por sindicato da categoria profissional, comprovar a percepção de salário inferior ao dobro do salário mínimo ou encontrar-se em situação econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento ou da respectiva família. Bom, isso aqui é uma grande polêmica, né? Porque os advogados geralmente costumam pedir honorários baseado no Código Civil, né? E a Justiça do Trabalho já pacificou o entendimento que esses não são honorários, na verdade, é uma indenização por perdas e danos. A Justiça do Trabalho entende que é uma espécie de honorários disfarçados. Preliminarmente, hoje, meu entendimento é que essa indenização por perdas e danos seria sim cabível na Justiça do Trabalho. Eu não vejo incompatibilidade nenhuma com o sistema normativo do processo do trabalho. Por quê? Porque, na verdade, o que se pretende aqui é recuperar a perda que o autor vem sofrendo, vai acabar sofrendo ao perseguir seu direito, né, a tentar valer sua pretensão através de advogado. O fundamento da Justiça do Trabalho é que a figura do advogado é prescindível, o entendimento, no meu ver, que é um entendimento ultrapassado. Isso valeria, na verdade, nos primórdios, quando as reclamações eram feitas de forma oral e a Justiça do Trabalho era muito mais informal do que é hoje. Tinha os classistas, que na verdade era uma espécie de proteção, de uma proteção ao trabalhador que buscasse a Justiça do Trabalho sem a presença do advogado. A realidade hoje é outra, né? Na verdade, o processo do trabalho, ele acaba sendo um processo como qualquer outro. É uma ação judicial como uma ação na justiça comum. E se a gente adotar o princípio da paridade de armas, na verdade, o advogado ele passa a ser imprescindível, não considerando a norma legal, mas sim por uma questão de princípio jurídico, né? Porque geralmente a empresa ela vem com advogados bem preparados, mais ou menos, preparados para enfrentar a demanda. O reclamante ele não pode se dar ao luxo de comparecer numa audiência de instrução sem advogado. Bom, vamos ao que diz a súmula aqui. Aqui, na verdade, a súmula ela geralmente é aplicada quando o reclamante está acompanhado por um advogado do seu sindicato. Lembrando que a corrente majoritária vai no sentido de que o sindicato tem que ser o sindicato da categoria que negociou com o sindicato da empresa. Ou seja, não adianta o reclamante vir com um sindicato que ele entende que é o sindicato que o representa, sendo que esse sindicato não negociou com o sindicato da outra parte. Um exemplo disso se eu pegar o sindicato dos administradores, por exemplo, que hoje, até salvo o melhor juízo, não possui convenção coletiva, não negocia, na verdade, não tem uma negociação ativa, uma negociação coletiva ativa. Então, no meu ver, esse sindicato, representando o seu associado, ele não faria jus aos honorários advocatícios. Bom, aqui limite 15% e as condições são taxativas e tem que estar
presentes de forma concomitante, ou seja, tem que haver o sindicato, né? Tem que estar assistido por sindicato, comprovar que recebe salário inferior ao dobro do salário mínimo. Aí você vai falar, mas ninguém, na verdade, é muito difícil essa condição, de fato é mesmo. Bom, nem tanto, vou falar a verdade, nem tanto. Ou encontrar-se em situação econômica que não permita demandar, não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento ou da respectiva família. Então, na verdade, essa questão do salário mínimo ela é suprida pela declaração de pobreza que o autor junta nos autos, dizendo que ele é pobre na acepção jurídica do termo. Lembrando, prestando atenção nessa questão da acepção jurídica do termo. A lei não fala que ele tem que ser pobre, miserável. A acepção jurídica de pobreza, na verdade, é o que diz o comando da súmula. Na verdade, ele não tem condições econômicas de enfrentar a demanda e ser condenado em custas, por exemplo, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família. Ok? Parte 2 da súmula. É cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação rescisória no processo trabalhista. Opa! Na ação rescisória, a figura muda. Na ação rescisória, os honorários advocatícios são cabíveis, diferentemente da ação ordinária de conhecimento. Ok? Terceira parte da súmula, são devidos honorários advocatícios nas causas em que o ente sindical figure como substituto processual e nas lides que não derivem da relação de emprego. Bom, como sabe, depois da emenda constitucional número 45, qualquer relação de trabalho, salvo dos servidores públicos, né? Salvo daqueles empregados, daqueles servidores estatutários, é de competência da Justiça do Trabalho. Então, no caso de um autônomo vier cobrar valores do seu tomador de serviço, nesse caso, sim, é cabível honorários advocatícios. Os honorários não são cabíveis apenas na situação em que o autor da ação é um empregado regido pela CLT. Bacana? Bom, súmula 329, honorários advocatícios, artigo 133 da Constituição Federal. Mesmo após a promulgação da Constituição Federal, permanece válido o entendimento consubstanciado na súmula 219 do Tribunal Superior do Trabalho. Aqui, na verdade, está dizendo que a súmula 329, ela só vem ratificar o que nós falamos aqui em cima. E vem contrariar o meu entendimento da prescindibilidade do advogado. A súmula está dizendo que aqui o advogado continua sendo prescindível na Justiça do Trabalho e, portanto, continua se aplicando o entendimento da súmula 219 do TST, tá? Bom, vamos agora para honorários periciais. Súmula 341, honorários do assistente técnico. A indicação do perito assistente é faculdade da parte, a qual deve responder pelos respectivos honorários, ainda que vencedora no objeto da perícia. Ou seja, a parte contratando um assistente técnico para a perícia, mesmo ela saindo vencedora na perícia, cabe a ela o pagamento dos honorários do seu assistente técnico. Eu não posso jogar a bola para o sucumbente na perícia, ok? Voltando aqui um pouquinho na súmula 219, a justiça gratuita também, ela engloba o quê? Os honorários periciais. Bom, é o que vai falar a súmula 457. Súmula 457, honorários periciais. Beneficiário da justiça gratuita. Responsabilidade da União pelo pagamento. Resolução 66 de 2010, blá, blá, blá. Bom, a União é responsável pelo pagamento dos honorários de perito quando a parte sucumbente no objeto da perícia for beneficiária da assistência judiciária gratuita, observado o procedimento disposto nos artigos 1º, 2º e 5º da Resolução 66 de 2010 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Ou seja, se o reclamante for beneficiário da justiça gratuita,
e sucumbir numa perícia, o responsável pelo pagamento dos honorários periciais é a União. Bom, é assim, né? É assim que é. Mesmo nas perícias mais absurdas, né? E aí eu tenho entendimento pessoal que a União não deveria arcar com tais honorários, né? O erário não poderia ser prejudicado em situações, por exemplo, que onde é pacífico não haver motivos para perícia. Você quer um exemplo prático? Eu advoguei por muito tempo, já falei aqui, por uma concessionária de rodovias. E é muito comum os advogados pedirem adicional de periculosidade em razão do perigo de atropelamento do empregado que trabalha em obras na beira da estrada. Só que não há previsão legal. Isso, inclusive, é uma das únicas preliminares de impossibilidade jurídica do pedido que eu entendo que seja compatível com o processo. Por quê? O artigo 193 não fala dessa situação. Ele é bem taxativo sobre as hipóteses do pagamento do adicional de periculosidade. Agora, em função disso, baseando-se, periferia é uma porcaria às vezes, né? Partindo desse princípio e do artigo 195 que fala da obrigatoriedade da perícia, não seria justo o erário ter que arcar com este custo, né? Nessa situação, eu entendo que o reclamante deveria sim, mesmo sendo beneficiário da justiça gratuita, até pela lide temerária, ser condenado ao pagamento dos honorários. Bacana? Bom, essa aula é curta, porque a nossa próxima aula é uma aula bastante extensa, vai falar sobre jornada de trabalho. Vou ficando por aqui. Aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço.